Bom, pessoal, aqui é a nossa primeira aula de manejo de plantas daninhas em pastagens. Meu nome é Rafael Gomes Viana e eu dividi essa primeira unidade em 3 vídeos. Tá? Esse primeiro vídeo eu vou falar sobre definição de plantas daninhas. Tudo bem? Bom, a primeira situação sobre definição e importância de plantas daninhas, vocês vão encontrar um texto bastante elucidativo que eu vou disponibilizar para vocês no Siga, que é o Tópicos em Manejo de Plantas Daninhas. Tá? E tudo que eu for abordar, até o primeiro NAP de manejo de plantas daninhas, em pastagem, vai ser referente ao primeiro NAP. Adicionalmente, eu vou colocar uma apostila também sobre manejo de plantas daninhas em pastagens, que vai estar no Siga também. Tá ok? Então, como é que a gente define planta daninha, né? Então, essa definição sobre planta daninha, ela é uma definição contextual. Tá? Nenhuma planta está no ambiente para causar dano em si. As plantas estão no ambiente com o propósito de se adaptar evolutivamente para se estabelecer. Né? Então, nós temos a questão de estabelecimento ecológico das plantas, e elas lançam mão de diversas ferramentas, de diversas adaptações, para que elas possam competir com outras plantas e com animais e com insetos e fungos e pragas, para que elas de fato se estabeleçam. Tá? Então, a questão de definição de planta daninha, ela é uma questão contextual. Ela depende de tempo e depende de dano. Em qual tempo ela está e se ela está provocando dano. Tudo bem. Como é que eu consigo exemplificar isso? Uma planta em si, a depender do tempo em que ela se encontra em determinado local, ela pode ou não provocar dano. Eu posso ter plantas que, por exemplo, não promovam erosão do solo, e isso é um aspecto positivo. Em determinado tempo, aquela planta não me está causando dano. Então, ela não é uma planta daninha naquele determinado tempo. A partir do momento que eu coloco a pastagem, por exemplo, naquele local, e esta planta que estava promovendo redução de erosão começa a provocar dano na planta cultura, ou seja, na planta que eu quero algum produto, que no caso é alimentação animal, eu vou estar causando, essa planta vai estar causando um dano, então eu defino ela como planta daninha. Tá? Nenhuma planta está no ambiente para causar dano. Quem causa dano é uma perspectiva temporal e uma perspectiva de contexto. Então, quem vai definir isso é você. Se ela está lhe causando dano, você considera ela uma planta daninha. Ou seja, você tem que manejar essa planta. Tudo bem? Então, nós temos aí as classificações de plantas daninhas. Nós temos 2 classificações. Nós temos plantas daninhas comuns, que no caso da disciplina são as pastagens, certo? Se a sua pastagem está em local em determinado tempo em que ela não é desejada, e se ela estiver provocando dano, logo eu considero ela uma planta daninha. E as plantas daninhas verdadeiras, que de fato são plantas daninhas que não são domesticadas, nós não temos dela um produto em si, nós não temos dela algo que eu queira de fato diretamente, e eu considero ela como planta daninha verdadeira. Vou dar alguns exemplos. Tá? Aqui, a primeira situação. O que eu quero daqui é o pasto, né? E esse pasto, vocês podem observar, é um pasto degradado. Vocês conseguem observar aí a planta daninha? Então, muito facilmente nós podemos segregar o que é pasto, que são as gramíneas que estão aí, das plantas daninhas, que vocês podem observar que estão espalhadas aí em diferentes tipos de estratos, né? São plantas daninhas herbáceas, arbóreas, em uma alta densidade. Essas plantas estão causando danos, por quê?
porque elas estão sombreando a planta cultura, ou seja, o pasto. E o que eu quero do pasto é a alimentação animal do ruminante. E se eu quero a alimentação dele, não só ruminante, né? Pode ser outros tipos de animais. E eu tenho aí uma menor produção de biomassa para a destinação dos animais e isso vai interferir nas características zootécnicas de conversão alimentar, por exemplo, de unidade animal por área, enfim, diversas situações. Então, segundo a pesquisas realizadas pela Embrapa, né, 135 milhões de hectares de pastagens estão degradadas nessa situação. É uma área bastante representativa. E apenas 33 milhões de hectares estão, de fato, boas para pastejo, ou seja, sem ocorrência de plantas daninhas. Não que esse pasto esteja bom, né, porque já passou aí do ponto de corte e tudo mais, mas não tem plantas daninhas aí. Né? Nós temos a pastagem, né, que é o que nós queremos. Não há competição com plantas daninhas. Aqui eu tenho um exemplo de planta daninha comum. Tá? Se eu estou, por exemplo, aqui nessa imagem produzindo soja, e no meio da soja eu tiver milho, né, tanto soja quanto milho são culturas, são plantas domesticadas, são plantas melhoradas geneticamente com o intuito de produzir grãos. Se eu tenho milho, que nesse caso aí está sendo, não foi plantado esse milho, né, ele germinou aí por um acaso de uma colheita anterior, que caiu grãos por lá, ele germinou e cresceu no meio da soja. Então, o milho, nesse caso, é uma planta daninha no meio da cultura, que é a soja. E aqui eu tenho um exemplo também do que pode acontecer se eu plantar milho em sucessão à soja. Né? Eu tenho aqui diversas vagens que não foram colhidas pela colheitadeira, e isso faz com que haja um possível crescimento de soja no meio de uma próxima cultura, que pode ser o milho. A gente chama essa soja de soja tigueira ou milho de milho tigueira. Então, a planta daninha é uma planta. Sim, planta daninha, o próprio nome diz, é uma planta. E se é uma planta, ela tem necessidades muito semelhantes à cultura, ou seja, necessita de água, de luz, de nutrientes. Ou seja, é uma praga muito próxima da cultura, e isso faz com que tanto o seu controle quanto a competição pelos recursos que estão disponíveis sejam maiores do que, por exemplo, um outro tipo de praga. Poderia ser uma cigarrinha, ou um fungo, ou uma bactéria. Então, a cultura, ela pode ser uma planta daninha? Ela é uma planta daninha? Sim, a depender da temporalidade que a cultura está. E se ela está competindo com a cultura, com outra cultura ou com outra planta, ela é considerada, assim, uma planta daninha. Então, quem define isso é você. Se a planta está lhe causando dano, planta daninha. Se não está lhe causando dano, tudo bem, segue o barco. Plantas daninhas comuns são plantas melhoradas e domesticadas, e plantas daninhas verdadeiras são plantas não melhoradas, são plantas rústicas, que possuem diversos tipos de mecanismos de interesse à sobrevivência e ao seu estabelecimento. Um dos exemplos de plantas daninhas verdadeiras é a questão de dormência, né? Quando nós temos plantas, culturas, nós queremos que todas as sementes aqui, eu posso considerar isso aqui como se fossem sementes, né? Se fossem culturas dessas sementes, eu queria que todas germinassem juntas, certo? Nas plantas daninhas verdadeiras, elas não acontece essa germinação uniforme. Essa germinação é desuniforme, e isso também é provocado pela dormência. Dormência de semente é o quê? É quando uma semente, mesmo em condições ambientais favoráveis, ou seja, tem água, tem luz, tem oxigênio, tem tudo para ela germinar, ela não germina. Então, o que acontece com a planta daninha verdadeira? Germina um pouco, num tempo,
depois germina outro no outro tempo, depois germina outro em outro tempo. E isso é uma característica de sobrevivência. Se ela germinar todas ao mesmo tempo e de repente tiver uma seca, todas as plantas, toda a população morrerá. Então isso é uma questão de sobrevivência, é uma questão de função ecológica. Enquanto as plantas melhoradas, nós provocamos a quebra de dormência, ou seja, a gente faz com que todas as sementes germinem juntas. Nas plantas daninhas verdadeiras isso não acontece. Elas germinam em épocas distintas. Uma outra coisa que a planta daninha verdadeira faz em detrimento nas plantas daninhas comuns, que são as melhoradas, é uma alta produção de dissemínolos, ou seja, uma alta produção tanto de sementes, que é a via de propagação sexuada, quanto de propágulos, que é a assexuada. Aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, aqui a beldroega, que é a Portulaca oleracea, que é uma planta ornamental, que produz aí 52.300 sementes por planta. Então vocês imaginem aí, se entrar uma planta de beldroega no seu pasto, na próxima geração nós teremos aí 52.300 sementes que podem germinar na sua propriedade. Tá? E o caruru, que é o amaranthus, 117.000 sementes por planta. Então imagine aí o dano que isso pode provocar. Uma outra coisa que a gente deve conhecer sobre a biologia de plantas, né, tanto da planta daninha quanto da cultura, é a germinação. Tá? Então aqui fazendo um breve resumo sobre germinação de semente, nós temos aqui uma semente de aveia, que é uma monocotiledônia, muito semelhante ao milho, e nós temos aqui o processo de germinação. Para germinar é necessário que haja presença de água e também de oxigênio. Aqui não está aqui, mas é necessário. A semente ela precisa de oxigênio porque a semente ela não consegue produzir o seu alimento. A semente ela tem já o seu alimento produzido, que geralmente é um órgão de reserva, que no caso nós temos amido. Tá? E o amido sendo a fonte de energia dessa semente. Energia é essa para crescer o embrião. Tudo bem? Então, a semente precisa de água, de oxigênio para ela respirar. Essa água vai fazer com que haja produção de berelina, que é um hormônio responsável pela síntese, pela sinalização de síntese de uma enzima para degradação de amido, que no caso aqui é a alfa-amilase, que vai degradar amido. E esse amido vai então ser transformado em açúcar, e esse açúcar vai ser respirado pelo embrião, para esse embrião crescer. Tá? Então, esse oxigênio aqui é necessário no solo. Tá? Se não houver oxigênio, a via que vai ocorrer aqui não é a via glicolítica, lá, né, no final da glicólise, ou vai para o ciclo de Krebs, ou vai por outra via. Se tiver oxigênio, vai para o ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, e vai ter degradação de glicose para a formação de ATP. Se não houver produção, se não houver oxigênio nessa entrada de oxigênio aqui na semente, então a via vai ser a fermentativa, né? Vai ser a fermentação. Se houver fermentação, a semente vai produzir, na degradação do açúcar, um substrato, um produto, que é o álcool. E o álcool ele é usado para, por exemplo, agora que a gente está passando pela pandemia, né? A gente está no ano de 2020, para quem estiver escutando essa aula, a gente usa o álcool para degradar, para desnaturar a membrana lipídica. Então, se houver produção de álcool no interior do embrião, aqui no embrião, vai ter desnaturação lipídica do embrião e a semente vai morrer. Inclusive, isso é utilizado como método de controle de planta daninha, se for o caso de produção de arroz, por exemplo, onde a gente inunda a área e isso faz com que haja fermentação das sementes de plantas daninhas e elas acabam morrendo. Isso quer dizer o que também? Se você vai pôr o seu pasto para germinar,
você não pode colocar ele em condição anaeróbica, ou seja, você não pode colocar o seu pasto em uma condição em que não haja oxigênio, e não havendo oxigênio, ele pode fermentar e não vai ocorrer a germinação do seu pasto. Isso vai provocar a morte do pasto e a ocorrência de plantas daninhas adaptadas a essa condição. Outra coisa que plantas daninhas têm realizadas de uma maneira muito boa, né? muito eficiente, é a dispersão de semente. Né? E essa dispersão de semente pode ser feita pelo vento, pode ser feita pelo pelo dos animais. Nós temos várias plantas que se aderem ao pelo dos animais e podem ser propagadas. Pode ser também disseminada dentro dos animais, né? É o caso aí, por exemplo, da erva de passarinho, onde o passarinho come a semente e leva até a árvore, né? Passa por dentro do trato gastrointestinal da ave e ele ali defeca e a semente germina em cima da árvore. Então, o nome erva de passarinho é realmente adaptado à condição de que, para a semente germinar, ela necessita do passarinho. E tem dispersão por água também. Então, é muito comum a gente observar disseminação de plantas daninhas com irrigação. E aqui vai ter um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o carrapicho, né? Como ele se adere ao pelo dos animais. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos, né, de disseminação, que eu tenho o carrapicho, né, que tem esses acúleos aqui, que realmente foram evoluídos para se aderir ao pelo dos animais, e os animais passam por ali, se aderem, e o animal acaba levando para longas distâncias. Então, isso daqui, se você for a um pasto, por exemplo, você vai observar aí na barra da sua calça várias plantas com esses acúleos aí, que podem ficar aderidos à sua roupa. Que eu tenho um pássaro, né, que tem aqui uma fruta, né, e geralmente plantas que se disseminam por animais, ou por espinho, ou são frutos carnosos, que os animais gostam do sabor, se alimentam, e geralmente passam pelo trato digestório, né, do animal, que no caso aqui é um pássaro, e acaba saindo nas fezes e acaba esse ato de passar pelo trato acaba quebrando a dormência da semente. Tá? E aqui eu tenho um morcego se alimentando aqui de um fruto de jurubeba. Né? Então, quem tiver muita jurubeba no pasto vai observar muito morcego por lá. É um agente polinizador. Esse morcego aqui especificamente, que se alimenta de frutos, não é hematófago, então não há problema lá de transmissão de doenças para bovinos e nem de enfermidades em bovinos. E aqui eu tenho a dispersão pelo vento de asclépias, né, que é uma planta daninha tóxica para ruminantes, e ela se dispersa pelo vento, não havendo necessidade de agentes dispersores. Outro problema, né, de plantas daninhas verdadeiras é que a propagação vegetativa, né? São partes do vegetal que, se você cortar, se você for cortando ali em vários picotinhos assim, bem pequenos, você também está fazendo a propagação da planta. Então tem gente que acha que cortar a planta daninha vai estar resolvendo o problema, mas está justamente piorando o problema, está fazendo com que haja uma maior propagação de plantas daninhas. E aqui eu tenho vários exemplos de partes vegetativas que podem se multiplicar. Nós temos aqui o rizoma. O caso clássico de rizoma é o capim-gengibre, tá? Que ele se propaga tanto por rizoma quanto por estolão. Tá? Então, se eu cortar o rizoma em vários pedaços, eu estou multiplicando. Tubérculos, eu tenho um caso clássico aqui da tiririca. Né? A tiririca tem vários tubérculos, se eu cortar os tubérculos, eu estou multiplicando
a planta daninha. Estolão, que eu tenho, além do capim de gengibre, eu tenho um exemplo das hipomeias. Algumas hipomeias fazem propagação por estolão, então não adianta você picotar a planta, que você vai estar propagando ainda mais. E eu tenho o exemplo de esporos aqui, né, que são folhas, parte das folhas, caindo ao solo, conseguem germinar outras plantas, que eu tenho o caso da espada de São Jorge, da própria Portulacolerácea, eu tenho o exemplo também da cheirosa, que é a Iptis alveolans, que se propaga por esporos. Aqui um exemplo de tiririca, né? Tiririca tem esses tubérculos, aqui uma planta com tubérculo. Cada tubérculo desse é capaz de gerar 10 plantas, né? E cada planta produz 126 tubérculos. Ou seja, cada planta é capaz de produzir aí, se for cortado, 1.260 plantas, além das centenas de sementes que são produzidas pelas flores. Então, como é que controla uma planta de propagação vegetativa? É não cortando ela, é não perturbando o solo. Que eu tenho um exemplo de plantio convencional, de feijão, e aqui tiririca, e aqui eu tenho um plantio direto, sem tiririca praticamente. Aqui não tem tiririca, por quê? Porque não foi propagado os tubérculos, ou seja, eu não revirei o solo várias vezes. Revirar o solo é esse ato aqui, ó. Então aqui é um preparo convencional do solo. Estou pegando o resto vegetal aqui, estou cortando e estou incorporando no solo. Estou pegando o solo de baixo, trazendo para cima, e o de cima estou levando para baixo. Estou cortando a vegetação. Isso vai promover uma maior massa seca de plantas daninhas, no caso aqui do experimento realizado em produção de milho. Plantio convencional, que é esse tipo de plantio aqui, eu tenho uma maior massa seca de plantas daninhas. E no plantio direto, que é esse onde eu não revolvo o solo, eu planto em cima do resto dessa vegetação aqui, eu tenho menor massa seca de plantas daninhas. Por quê? Porque eu não perturbei o solo. Eu não multipliquei plantas aqui. Eu não cortei elas. Outra questão preponderante, né, de manejo de plantas daninhas é a rusticidade das plantas, né? Que, por exemplo, isso aqui é concreto. Aqui eu tenho uma planta monocotiledônea. E no meio dessa planta monocotiledônea germinou uma planta dicotiledônea, aqui no caso uma falsa serralha, no meio de concreto. E elas estão verdinhas, né? Então, aproveitam os recursos, né? A rusticidade é aproveitar os recursos com a maior eficiência, aproveitar os recursos com a máxima eficácia para que a planta possa se propagar. Ok, gente? Então, esse é o primeiro vídeo, a parte de biologia de plantas daninhas. O que a gente observou até agora é que quem define planta daninha se ela é o tempo e é o contexto, né? Se ela está lhe causando dano em determinado tempo. Tá? Ela pode ser comum ou verdadeira. Planta daninha comum são plantas daninhas melhoradas geneticamente, ou seja, são culturas. E plantas daninhas verdadeiras são plantas que não tiveram nenhum tipo de melhoramento e usam de artefatos evolutivos para que possam se estabelecer no ambiente. Tudo bem? E nós vimos que elas lançam mão de diversas ferramentas, como a dormência, a rusticidade, a desuniformidade de germinação e a fácil disseminação, de propagação, tanto por semente quanto por via de propágulos. Isso faz com que elas se estabeleçam grandemente no ambiente. Tudo bem? Um grande abraço, até o próximo vídeo.